is in inflicting pain and humiliation. Power is in tearing human minds to pieces and putting them together again in new shapes of your own choosing. Do you begin to see then what kind of world we are creating? It is the exact opposite of the stupid hedonistic utopias that the old reformers imagined. A world of fear and treachery and torment, a world of trampling and being trampled upon, a world which will grow not less but more immersed in a boot stamping on a human face forever. Desde o início dos tempos, o conceito de predestinação foi muito discutido. E quando eu digo desde o início, é realmente bem antigo. Desde os contos egípcios até as teorias temporais que temos nos dias atuais. Mas claro, né? As pessoas daquela época poderiam não saber do que se tratava, mas no fundo todas elas sabiam que aquilo que estava acontecendo não era normal. Sem mais enrolações, eu sou Tropia, e sejam bem-vindos à teoria da predestinação. A teoria da predestinação atualmente é muito difundida em dois meios, o meio religioso e o meio teórico. Mas relaxa, que eu vou tentar explicar bem cada um dos dois. O meio religioso se baseia em um único conceito básico. Deus determina tudo o que irá acontecer, desde a queda de um pássaro até o dilúvio de cidades inteiras. Ou seja, qualquer fator que aconteceu, acontece ou vai acontecer no mundo, Deus já predestinou. E o fruto dessa predestinação seria sua onisciência, o que consta na Bíblia. O problema é, enquanto a Bíblia diz que a salvação é um presente que Deus dá, ela também diz que os homens precisam por si próprios encontrar o caminho da salvação. Ou seja, é praticamente impossível entender por completo a vertente religiosa, pois em suas próprias escrituras sagradas há uma dicotomia, há um dilema entre dois aspectos. E eu juro que eu tentei ver opiniões de pastores, escrituras na Bíblia, sites religiosos, e tudo acabava do mesmo jeito. O homem escolhe o seu caminho, livre-arbítrio, a qual já foi escolhido pelo Senhor, predestinação. Cara, isso é confuso demais. Meu Deus. Vertente teórica. Ok, chega de religião. Vamos agora tentar ver a mesma coisa, só que é um ponto de vista um pouquinho diferente. Lembra que eu havia feito um vídeo sobre paradoxos temporais? Bem, é aí que a teoria entra. Existe um paradoxo, a qual eu não citei naquele vídeo, chamado paradoxo causal, ou paradoxo da predestinação. Esse paradoxo implica quando o motivo do viajante do tempo voltar ao passado é predestinado ao próprio passado. Explicando de forma um pouquinho mais simples de entender, esse paradoxo ocorre quando um ciclo fechado de acontecimentos se forma, fazendo com que não importa o que você faça, de uma forma ou de outra, o ciclo continuará seguindo seu rumo. E calma, eu vou tentar dar dois exemplos, um teórico e um prático, para ver se vocês conseguem entender melhor. Pensa assim, existe um fator A. Esse fator A causou a existência de um fator B. No futuro, então, o fator B volta ao passado e causa a existência de um fator C. E por coincidência, o fator C causou a existência no passado do fator A. Assim sempre ligando A, B, C, para todo sempre. Ou até que algum dos três romperem o ciclo. Ainda não entendeu? Ok, agora eu vou tentar exemplificar com algo mais prático. Pense novamente nesses três fatores, A, B e C. Agora vamos pensar que o fator A seja um estudante de viagem temporal. Então o estudante encontra um senhor que o ensina a criar uma máquina do tempo. E ele, com esses conhecimentos, cria a máquina e vai para o futuro. Lá no futuro, ele encontra o fator B. O fator B seria uma pessoa comum, que não conhecia muito sobre viagens temporais. Após o fator A ensinar como criar uma máquina do tempo para o fator B, ele fica muito encantado e pretende criar uma máquina que vá também para o passado, aprimorando a do fator A. Então, quando ele volta ao passado, ele encontra o fator C, um adulto que tinha curiosidade por viagens temporais. Porém, o fator B, com medo de acabar sendo melhor, apenas ensina como ir para o futuro, de forma bem sistemática. Então, anos depois, o fator C envelhece e vira um senhor. Assim, ele encontra um jovem, estudante de viagem temporal, e ensina como criar uma máquina do tempo para ir para o futuro. E por coincidência, esse jovem era o fator A. Entendeu? Até o ciclo não se fechar, inúmeras coisas poderiam ter acontecido e mudado completamente o rumo. Mas agora que o ciclo foi fechado, ele irá se repetir, milhares e milhões de vezes. Predestinação sintética. O adjetivo sintético provém de algo criado artificialmente, ou seja, não natural. A predestinação sintética seria uma predestinação criada por nós, não sendo um acontecimento natural dos fatos. Um bom exemplo é a corrida dos bancos, onde uma pessoa espalha o boato em que o Banco Central passará em breve por uma grande crise econômica. Então todos os acionistas e pessoal a qual deposita seu dinheiro lá irão retirar imediatamente seu dinheiro, fazendo com que o banco realmente fique em crise.
Ou seja, a pessoa predestinou a crise do banco sinteticamente, pois se ela não tivesse espalhado tal boato, o banco não teria entrado em crise e a fala dela teria sido uma mentira. Bem, sendo temporal, religiosa ou sintética, a predestinação é algo muito doido. Apenas a ideia de algo que ainda não conhecemos já ter sido totalmente criado nos faz parecer apenas telespectadores de um grande filme, que já possui um início, que já possui um meio e que já possui um final. De qualquer forma, diga sua opinião aí embaixo. Qual das 3 predestinações mais lhe cativou? Religiosa, temporal ou sintética? Bem, de qualquer forma, não esqueça de avaliar o vídeo com seu like, e apenas se gostou, claro. Vídeos assim dão muito trabalho, tanto na roteirização quanto na edição do vídeo. O Log sabe muito bem disso. De qualquer forma, tenha uma ótima tarde, e não precisam ter cuidado dessa vez. Seu futuro já está escrito, de uma maneira ou de outra.